Oiê, tudo bom? Resolvi fazer um vídeo para compartilhar com vocês como que foi o nosso processo de entrevista para o nosso tão sonhado Green Card. Se você está passando por esse momento na sua vida ou está sonhando em vir morar nos Estados Unidos e aplicar para o Green Card, não deixe de assistir até o final. Bom, se você estava colocando lá no Google como que é a entrevista do Green Card, como aplicar para o Green Card e caiu de paraquedas aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, prazer, meu nome é Marcela, eu sou brasileira e eu moro em Las Vegas, eu já moro aqui há muitos anos, mas eu morava aqui com visto de residente temporário por causa do trabalho do meu marido. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem vários, meu canal tem um pouquinho de tudo, e tem vários vídeos aqui a respeito de imigração, de extensão de visto de turista, de visto de emergência, e muita gente se inscreveu por causa disso. Então, resolvi compartilhar esse vídeo de sucesso aqui, né, do Green Card, para poder de repente ajudar ou acalmar o coração de quem está se preparando por isso. Bom, só para compartilhar um pouquinho do nosso caso, nós morávamos já nos Estados Unidos, mas nós optamos por não fazer o ajuste de status, que para quem não sabe, é quando você dá entrada no processo do Green Card dentro dos Estados Unidos e você faz todo o processo aqui, a entrevista, exame médico, sem sair do país. Nós não fizemos dessa forma porque isso não te permite de viajar. Uma vez que o seu caso foi aprovado, enquanto você aguarda fazer exame médico, entrevista que pode demorar meses, você não pode sair do país. Então, meu marido precisava sair para trabalhar muitas vezes, então nós resolvemos fazer por via consular. E no nosso caso, nós fizemos na Itália, que é de onde meu marido é, e tinha data mais fácil do que no Brasil, né? No Brasil, pelo que eu sei, demora bastante para sair uma data lá no consulado do Rio. Bom, aí eu quero falar rapidamente como que foi a preparação e como que foi a entrevista em si. Pode ser que na Itália tenha sido diferente do que é no Brasil, do que é aqui, então eu vou contar a minha experiência para, de repente, dar uma luz aí para você, que eu acredito que não seja muito diferente, né? Eles sigam mais ou menos um padrão, mas tenham em mente que foi tudo feito na Itália no meu caso, tá? Bom, primeiro de tudo você vai ter que se preparar para fazer um exame médico um dia ou alguns dias antes da entrevista. No caso da Itália, eles fazem automaticamente um dia antes da entrevista numa clínica selecionada por eles e eles te mandam uma lista de tudo que você tem que apresentar em termos de vacina, quais exames você vai fazer, o que eles esperam de você lá. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, então se você tem curiosidade, tem interesse de saber como que foi os nossos exames médicos, como que a gente fez em relação à vacina, no meu caso brasileira, ou vacina americana, deixa um comentário aqui no vídeo falando que você tem interesse, que eu vou gravar com o maior prazer contando essa parte da história. Mas bora para a entrevista. Bom, o que eles pedem, você tem que preencher um formulário do tipo aquele DS-160, mas é um outro formulário bem mais longo, bem detalhado, preste muita atenção. Todo mundo da família que está aplicando para o Green Card vai ter que ter um formulário. Então, vão ter várias informações de escola, de emprego, vão vasculhar a sua vida praticamente, tá? Preenche tudo direitinho, não deixa nada respondido que você não tem certeza, vai pedir endereços que você morou, você morou em vários países, você tem em mente de quando a quando e qual o endereço que você morava, isso é muito importante, porque depois eles vão pedir documentos relacionados a isso. Você vai precisar de antecedentes criminais, então se você morou em mais de um país, no Brasil é super fácil, você tira online, sai rapidinho e é de graça. Como eu já morei na Itália e aqui também nos Estados Unidos, eu precisei de antecedentes criminais de todos os países que eu morei nos últimos anos. Então tenha isso em mente. Você vai ter que traduzir todo e qualquer documento que está em português para o inglês e a tradução eles pedem certificada, né? Certified. Eu vou deixar o link de um site aqui que eu usei, mas você pode usar o Fiverr também. Para quem não sabe, Fiverr são pessoas que prestam serviços e usam esse site para oferecer o serviço deles. Mas no Fiverr vocês têm que prestar atenção, tem muita gente da Índia que faz do português para inglês, mas você tem que conferir bem antes de pagar, porque às vezes vem com alguns erros, e pede certificado também, tá? Tem que ter aquele carimbo de que é uma pessoa registrada e que a tradução é certificado. Bom, você vai juntar todos esses documentos do formulário que você preencheu, vai ter a página de confirmação, como o DS-160, todos os documentos que eles pedem, né, antecedentes criminais, certidão de nascimento, certidão de casamento, tudo traduzido, se você tiver filhos, certidão dos filhos, tudo com a tradução. Eu te aconselho a separar uma pastinha, eu vou mostrar minha pastinha para vocês. Essa aqui foi a pastinha que eu levei no dia da entrevista e o que eu fiz? Como era só eu e meu marido, nossa filha já é americana, mas eu separei e coloquei etiquetas aqui separando todos os documentos do meu marido, original com tradução. Eu separei certidão de nascimento com tradução, outro plástico,
certidão de casamento com tradução, depois a minha certidão de nascimento e assim por diante, e as vacinas também. Porque vai chegar na hora lá no consulado, pelo menos no caso da Itália, tá? A gente chegou, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi se apresentar numa mesinha e ela pediu esses documentos e ela retirou da pasta e ela ficou com isso com ela para passar para o agente consular que fez a entrevista com a gente. No nosso caso, e eu acredito que no caso de todo mundo, você não pode escolher a data da entrevista. O nosso caso foi aprovado e demorou quase um ano para a gente receber uma data da entrevista. Isso também porque quando o caso é aprovado, você é responsável por mandar um monte de documentos. Esses documentos que eles pedem aqui, você é obrigado a mandar ou pelo correio ou fazer o upload no site. Isso foi muito confuso na época que a gente foi aprovado, porque a gente não leu bem e no nosso caso teria que ter sido mandado pelo correio. Então a gente teve que ir atrás de todas essas documentações, antecedentes criminais de vários países, a gente teve que colocar no envelope e mandar o papel pelo correio, tá? De acordo com a nossa advogada, tem muita gente que eles pedem só para você fazer o upload no site deles, e aí você tem sempre que ter a original na hora de fazer a entrevista. Daí só para constar, o que a gente mandou pelo correio não foram as originais, tá? A gente mandou cópia de tudo e aí eles pedem, obviamente, pra gente apresentar as originais na hora da entrevista. Espero que não tenha ficado confusa essa parte. Enfim, no nosso caso demorou, a gente foi aprovado em junho de 2023 e a nossa entrevista foi em maio de 2024, então demorou um tempão, um pouquinho culpa nossa, mas também demorou para eles darem uma data. Eles deram a data. Eu te aconselho mesmo que você tenha outro compromisso, não mude, porque isso não vai ser bem visto e eles não vão perceber que você não tá dando prioridade e vão passar bem mais lá pra frente. Então, a data e o horário que eles te dão, você vai lá e se apresenta no consulado. Pelo que eu sei, em cada país tem um consulado só que faz a entrevista para visto de imigrante, que seria o Green Card. No Brasil, eu sei que é no Rio de Janeiro. Na Itália, a gente teve que ir para Nápoles. Bom, chegando no consulado na Itália é um pouquinho mais diferente do Brasil. Eles pediram os documentos, como eu falei, a gente já tinha tudo organizado, então foi rápido. E aí a gente passou por entrevista com um agente consular que estava com um calhamaço assim de papel, que era o nosso caso, o caso que o nosso advogado preparou. Como informação, curiosidade aqui, o nosso Green Card foi o EB1, que é para habilidades extraordinárias. Então foi o meu marido que tirou. Você tem normalmente atores, artistas, pessoas do esporte que já receberam prêmios, que conseguem tirar esse tipo de Green Card. Você tem habilidades extraordinárias que são interessantes para os Estados Unidos, então eles te dão esse visto. Você não precisa ter uma oferta de trabalho. Você vem morar aqui e aí você trabalha, você pode procurar emprego ou trabalha como ter a sua empresa, enfim. Então, ele tinha lá todo esse processo e ele fez várias perguntas. A gente não que a gente não se preparou, mas a gente não esperava que ele fizesse tantas perguntas, porque a gente acredita que uma vez aprovado é só uma formalidade, mas se preparem para responder toda e qualquer pergunta relacionada ao seu processo, tá? A gente tinha as respostas, obviamente, na verdade o meu marido, porque eu tirei por ser esposa dele, então ele teve que responder de acordo com o caso dele. E aí no nosso caso não foi essa pessoa que deu o sim ou não, ele simplesmente só olhou, colocou no computador se as respostas estavam ok, estavam de acordo com o nosso caso, e daí sim a gente passou com o cônsul, que simplesmente foi só para falar que, como tinha sido revisado, as respostas foram satisfatórias. A única pergunta que ele fez para mim foi há quantos anos estávamos casados, e ele aprovou o nosso Green Card. Aí o que acontece depois da aprovação, né? Aquele alívio, aquela coisa. Nós ficamos no consulado, eu acredito que menos de uma hora, tá? E a gente levou nossa filha, e como ela já era americana, ela não era parte da entrevista, tinha um cantinho lá para crianças com livrinhos, ela pôde ficar brincando, eles foram super queridos, até onde eu sei no Brasil também tem. Então, se o seu filho não precisa participar da entrevista, mas você tem que levar, não se preocupa que tem um cantinho para a criança se entreter. Depois que foi verbalmente aprovado, nós recebemos um e-mail. Você deixa o passaporte lá, tá? Quando é via consular, o seu passaporte fica lá como se fosse um visto. E aí você escolhe a melhor maneira, se você quer buscar, se você quer receber. No nosso caso, a gente pediu para receber. No dia seguinte, o passaporte já estava na nossa casa. E aí vem como um visto como visto normal no passaporte, que é isso que vai te dar direito a entrar nos Estados Unidos como imigrante. Quando você recebe o passaporte, você vai receber um pacote selado e uma carta dizendo que você tem que pagar uma taxa. Então, as taxas não terminam quando você paga o seu processo todo.
Quando você é aprovado, você tem uma taxa, se eu não me engano, se eu não lembro mal, é de 220 ou 225 dólares por pessoa. E aí, a partir do momento que você paga essa taxa, já dá um ok para eles que tá pago, então eles podem imprimir o cartão depois que você entrar nos Estados Unidos. E daí vem essa parte interessante para falar. Quem faz por via consular tem o visto estampado no passaporte. Quando você chega nos Estados Unidos, você pega a fila de residentes, tá? Você já pode entrar naquela fila tão sonhada de cidadão americano ou portador de green cards, né? Residente permanente. Só que, não se assustem, você vai passar no agente consular, você vai ter esse envelope selado que você não pode abrir e ele vai te mandar para a famosa e temida salinha. Mas calma que não tem nada de errado, é parte do procedimento. No nosso caso, a gente foi para a salinha com aquele monte de gente, não é uma salinha diferente, tá? A gente foi para uma salinha com um monte de gente que estava tendo problemas de imigração, recebendo perguntas, mas foram super queridos com a gente, pegaram o nosso envelope, os nossos passaportes e nós aguardamos. E aí, quando nos chamaram, o agente consular já tinha aberto o envelope que tinha o nosso caso dentro, um calhamaço de papel lá com tudo que a nossa advogada fez, a aprovação do consulado, e aí ele simplesmente deu as boas-vindas aos Estados Unidos, aquela coisa emocionante, e explicou pra gente que aquele papel no nosso passaporte seria a nossa prova que somos residentes permanentes até a chegada do nosso green card. Nesse papel tinha a validade de 1 ano, tá? Mas ele falou, olha, com isso você já é residente permanente, vocês já podem, caso não tenham ainda, tirar o Social Security Card, procurar um emprego, trabalhar, vocês já são residentes permanentes nos Estados Unidos, mesmo não tendo o cartão. E aí ele falou, o cartão vai chegar daqui, pode ser que chegue daqui a algumas semanas ou em alguns meses. E aí que vem, né, eu quero compartilhar com vocês, a maioria das pessoas que eu conheço que fez aqui nos Estados Unidos, recebeu em 2, 3 dias, no máximo uma semana. Então eu ia todo dia lá no correio ver, eu ia todo dia no correio ver e nada do nosso cartão chegar. E aí eles dão um prazo de 90 dias e caso o seu cartão não chegue em 90 dias, aí você pode reclamar e saber perguntar o que fim levou esse cartão. E é claro que no nosso caso, como tudo foi demorado, o cartão não chegou. E aí o que eu fiz? Muita gente fala, liga, não tem número de telefone para ligar, gente. Você entra lá e vou deixar o link aqui do site do USCIS, do Case Status, e aí lá tudo fala exatamente que dia que você pagou a taxa e que a partir do dia que você pagou aquela taxa de 200 e poucos dólares que eu falei, começam a correr os 90 dias. Se em 90 dias você não recebeu, tem um link lá e aí você tem que preencher todo um formulário com o número do seu caso, enfim, e explicar que você não recebeu o seu cartão. Eu confesso que eu fiz um pouquinho antes dos 90 dias e fiquei agradecida por isso. E eles me deram um prazo de 20 dias para me responder, mas eu lembro que em 2 semanas eles me responderam falando, encontramos o seu caso. Pelo visto estava perdido. Enfim, e aí desde que eles encontraram o meu caso, 2 dias depois, chegou a tão sonhada cartinha com isso aqui, bem-vindo aos Estados Unidos, que te explica todos os seus direitos e deveres, e o tão sonhado green card. Então, não se assustem se demorar para chegar, mas tenham em mente que 90 dias é o limite que eles dão, e aí você tem o direito de reclamar. Te aconselho a fazer como eu, reclamo um pouquinho antes, estava chegando nos 90 dias, porque daí, quando completou 90 dias, alguns dias depois a gente chegou o cartão porque eu já tinha reclamado, tá? Então não pensem que deu alguma coisa errada, você já foi aprovado no consulado, você já entrou nos Estados Unidos pelo aeroporto, tá tudo ok. Às vezes as coisas se perdem, especialmente quando você faz via consular. É um consulado se comunicando com o agente da imigração, dizendo que a gente já entrou no país e aí eles têm que se encontrar no meio para imprimir o cartão para mandar para casa, enfim. Às vezes se perde no caminho, que foi o que aconteceu no meu caso. Bom, enfim, era para ser um vídeo curto, eu acabei falando, eu me empolguei, mas resolvi fazer para compartilhar, porque eu sei que é o sonho de muita gente vir morar nos Estados Unidos. Eu já falei em vários vídeos aqui, eu não te aconselho a dar o jeitinho brasileiro, existem muitas possibilidades, até quem não tem nenhum tipo de talento, tem o EB3, que eles chamam, que é um green card para unskilled, que eles falam, né? Uma pessoa que não tem nenhum talento, digamos assim, nenhum skill, como que é skill em português, enfim, não tem nenhum tipo de talento, que eles vão dar esse tipo de green card para quem está disposto a vir fazer um trabalho que um americano não está disposto a fazer. Por exemplo, McDonald's tem trabalho de empresa de limpeza, tem um custo alto, você tem que, né, procurar um advogado ou alguém para te ajudar no processo para você poder aplicar, mas é uma possibilidade para quem
tem um dinheirinho guardado, quer sair do Brasil e quer vir para cá e começar a vida direito. Eu não aconselho a vir para cá como turista e ficar e ver no que vai dar. Junta dinheiro no Brasil e faz as coisas direito, porque aqui eles te dão possibilidade sim. E aí, caso você tenha diploma, tenha muita experiência num trabalho aí, existe o EB2, que é um outro tipo de green card também, que não exige que você tenha um emprego aqui. Você faz tudo de acordo com o seu diploma, com a sua experiência de trabalho. E eu vou deixar também o Instagram de uma empresa que tem brasileiros que trabalham, que é de Orlando, e eles podem te auxiliar com esse tipo de processo também. Bom, é isso. Falei bastante, espero que tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui pra mim. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. É importante pra mim, é importante pro YouTube também para saber, para distribuir esse vídeo para outras pessoas. Se conhece alguém que sonha em morar aqui ou que tá nesse processo, tá se preparando, já corre, compartilha esse vídeo. E se ainda não se inscreveu no meu canal, não custa nada. Aperta o botão, se inscreve. Até o próximo vídeo.